Olá, amigos cristalinos! Vamos hoje nos sintonizar com um cristal muito especial, o nosso cristal galáctico inspirado no Kim 67, que é a mão lunar azul, que é o desafio da onda encantada do enlaçador de mundos. E eu trago para vocês um cristal sensacional, que é a fucsita. Olhem que coisa maravilhosa. É um cristal assim espetaculoso, que possui o verde elétrico. Esse tom de verde, eu sempre sugiro que as pessoas respirem, inundem o seu campo vibratório com ele, que é uma cor assim que traz muitas energias fantásticas. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre elas. A fucsita, uma das principais funções dela é neutralizar energias. Então, toda vez que um campo energético está muito pesado, muito carregado, seja por questões de fora ou de dentro, porque tudo no fundo acaba sendo a mesma coisa, mas assim, se você sente assim, nossa, eu estou olhando e estou vendo muita densidade, muitas pessoas pesadas, agressivas, ambientes muito pesados, ou pessoas que olham para você, às vezes de uma forma esquisita, né? Você sente logo aquelas flechas no olhar ou nas palavras, pessoas que se aproximam e você sente um desconforto. O verde elétrico, a força da fucsita que emana esse verde elétrico, é para neutralizar essas energias. Então, se você sente assim algum desconforto, seja onde for ou com quem for, antes de você começar a julgar ou ter medo, porque o medo abre o seu campo instantaneamente, você aciona o verde elétrico. Isso é uma prática muito rápida de atuação e muito eficaz, é um SOS. Sentiu densidade, combate essa densidade, emana, devolve a densidade com o verde elétrico, porque isso é muito bom. Você não vai criar nenhum tipo de energia densa, porque quando a gente sente densidade, a gente julga, critica, ou então você, imagina se alguém olha para você com o olhar atravessado, ou te faz uma grosseria, e aí instantaneamente aperta aquele nosso botãozinho da reatividade. E aí que a gente entra num círculo vicioso de ação e reação, e essa é uma das origens da roda do karma, né? Porque aí uma pessoa te faz uma coisa, você devolve na mesma moeda, e aí dá margem a ela fazer a devolução, e a gente fica naquele samsara eterno. Quando você sente alguma coisa vindo em sua direção, seja do que for, e você muda a sua vibração de resposta, você saiu da frequência. Simples assim. E a fucsita é a pedra que facilita a gente atingir esse processo de não entrar na mesma vibe do que nos rodeia e criar não só um campo protetor, que o verde elétrico blinda o nosso campo, como devolver uma cura, uma energia de cura. Mesmo que na hora você não pense isso, você simplesmente ativa o seu verde elétrico ativado aqui. É a força da mão da cura, é a força que neutraliza energias não condizentes com um campo leve, um campo harmonioso, o campo do verde, né? O verde sempre vai gerar uma força de cura, porque o verde sempre trabalha na nossa harmonização, na nossa força de equilíbrio. E um dos motivos que eu trago aqui para celebrar essa força tão linda do Kim da mão lunar azul é porque nesse momento, principalmente estando na onda encantada do enlaçador de mundos, essa força da mão, eu adoro o simbolismo da mão no Tzolk'in, porque a mão é exatamente isso, a força da mão é a força do conhecer, é a força do realizar e é a força da cura. São as três palavras-chave da mão dentro dos selos. E você entende que a mão, na maioria das vezes, quando a gente pensa em conhecer alguma coisa, a gente segura, né? Então a mão é um grande canal para a gente poder ter uma percepção, criar alguma ideia, criar um conhecimento. As mãos, elas têm essa força, mas estando a mão no tom lunar,
A gente tem que saber a hora de segurar para conhecer e principalmente a hora de soltar, que é o propósito dessa nossa onda, desapegar, é entender o momento certo de você mudar a vibração, mudar a sintonia, mudar de lugar, mudar de ambiente, de pessoa. E para isso a gente tem que saber soltar. Então, a mão que segura e a mão que solta. Saber usar essa mão para soltar, acho que pouco sabe, né? Porque a gente, quando segura alguma coisa, a gente quer reter, a gente quer acumular, achar que é nosso. E nesse momento, a mão tem que fazer esse movimento de saber o que é necessário ser solto, ser entregue, devolvido. A mão que devolve. E não deixa de ser uma mão que oferece, porque a hora que a gente retém tudo, que a gente segura tudo, a gente está bloqueando aquela evolução, às vezes por excesso de posse, impedindo o compartilhar. Então eu acho muito lindo essa mão da entrega, a mão que fala assim, olha, eu tenho isso, mas eu entrego, eu solto, agora é o momento de oferecer isso que eu tenho para o coletivo, para mais pessoas. E esse movimento não deixa de ser uma cura, esse reconhecer ao que a gente está apegado, para que a gente possa fazer essa partilha. E eu trago isso ligado à fucsita, porque a fucsita, deixa eu colocar ela de novo aqui, ó, gente, ela tem um verde, parece uma purpurina, ela é tão maravilhosa, mas é exatamente isso que faz dela uma pedra que se dissolve com muita facilidade. Às vezes até a gente compra uma fucsita que está com um brilho incrível, parece que ela realmente está purpurinada de dentro para fora. E com o passar do tempo, ela vai desfazendo essa purpurina, vai se desfazendo até como a própria pedra. Às vezes você compra um pedaço, de repente ela vai se soltando, ela vai se desmanchando em lascas. E é exatamente essa ideia da nossa postura de sabedoria diante dessa mão lunar azul, diante dessa onda do enlaçador de mundos. É reconhecer que a gente segura hoje alguma coisa, mas que tudo tem esse caráter efêmero. Então você vai segurar por um tempo e depois aquilo vai se desmanchar. De um jeito ou de outro, tudo acaba se desmanchando. Eu já falei isso na outra live do Enlaçador de Mundos, da Onda Encantada, que essa estadia aqui, por isso que é estadia, é estar e não é ser. E quando a gente se conecta com a fucsita, a gente começa a formar para o nosso campo essa sabedoria da impermanência, de tudo que vai se desmanchar. Então há uma beleza, mas que vai passar por um processo de desmanche, de reciclagem. E essa grande formação da fucsita. Eu sempre gosto de imaginar que a gente está assim, diante de um castelo de areia, de algo assim que você vai segurar, sabe aquilo que você vai segurar e às vezes você vai agarrar achando que é muito sólido e você leva um susto porque aquilo se desmancha nas suas mãos. Por isso que a mão lunar tem muito essa questão, porque o tom lunar é o tom do desafio, o desafio que surge através da polarização. E a gente tem que reconhecer os opostos para poder encontrar o caminho do meio. Quando a gente não reconhece os opostos, a gente se sente agredido ou frustrado, ou atacado. Então você imagina que você vai segurar alguma coisa que você pensava que era muito sólida, ou que aquilo era muito seu, e aí você segura e de repente aquilo se desmancha, escorre pelas suas mãos. Essa é a ideia, para mim, da mão lunar. Ela segurando alguma coisa e tendo que reconhecer que nada nesse momento será tão sólido assim. Essa impermanência que o enlaçador vem nos ensinar nessa onda. E um lado nosso vai brigar com isso, né? Vai falar, não, mas eu quero segurar, eu quero manter, eu quero que isso seja sólido. E outro vai dizer, olha, isso não é tão sólido, abre a mão para poder até, inclusive, perceber essa beleza. Já viram aquela areia assim que escorre? E a fucsita traz muito essa consciência para gente, dessa sabedoria que está em você reconhecer que tudo está se desmanchando, mas você contempla essa beleza, essa energia maravilhosa. E quando você se depara com situações que você não gosta, ou aquelas que você não pode controlar, o que você faz?
você se polariza nesse desafio e você tenta revidar, reagir, você segura aquela situação, agarra aquela situação, ou você solta, ou você entrega e você reconhece que você pode seguir adiante desconectada de entrar em certas guerras, em certos conflitos. É aí que ajuda muito a conexão com a Fuxita, porque ela vai facilitar que ao nós blindarmos o nosso campo, a gente mude essa frequência. E entendemos aí essas situações todas como desafios evolutivos e não como desafios que nos polarizam em conflitos, que essa é sempre a grande questão do tom lunar. A gente pode vivenciá-lo sempre entrando em brigas, em conflitos, nessas dualidades todas, ou descobrindo esse caminho de integração entre todos os opostos que nos são apresentados. E assim como ela pulveriza essa purpurina toda maravilhosa, ela vai também pulverizando todos esses apegos que a gente carrega, essas pequenas coisas que aparecem na nossa frente, a gente segura, agarra e acaba dando uma proporção absurda e gerando com isso uma leveza que é tão característica dessa querida amiga. Vamos nos sintonizar com a Fuxita para a gente ter todas essas informações do nosso campo. Eu venho sempre aqui trazendo para vocês, né, que o cristal, antes de teorias ou de informações técnicas, ele é uma conversa com a nossa mente que sabe, não a que pensa. A mente que sabe, ela está conectada ao nosso plano intuitivo, ao plano causal, nos conecta diretamente com o nosso eu superior. Então, quando a gente segura um cristal, independente de sabermos muitas informações a respeito dele, técnicas e teorias, a gente sente, a gente dá espaço para esse sentir, e essa informação é absorvida, é assimilada por esse campo, que mesmo nada sabendo, começa a criar uma ressonância. Então, todo o trabalho cristalino, energético, é em cima da ressonância, não é dessa informação teórica, que essa é muito linear e descartável. Por isso, sintonizem-se com a força desses cristais, mesmo que você não os tenha, olhe para eles, veja as imagens, respire esse verde elétrico tão maravilhoso. Isso vai neutralizar instantaneamente o seu campo de energias densas, isso vai gerar o tão poderoso equilíbrio do verde que harmoniza, que nos reconecta à nossa força de cura. Saudações cristalinas em Lakesh.